Fala galera, só na boa? Hoje então eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou estar explicando como funciona o injetor a gasolina. O que você tem na tela aqui é basicamente um injetor em corte e do lado direito é mais ou menos como ele funciona, né? Então o injetor ele tem alguns componentes principais, ou seja, você tem um filtro na entrada, você tem um conector elétrico, é lógico, né? Você tem uma válvula solenoide, ou seja, você tem um eletroímã dentro dele. Você tem a válvula em si, aqui está escrito magnet, mas é uma válvula. E embaixo dele ali você tem a saída. Existem dois tipos, né, de injetores. Existe esse aqui, que é como esfera. E existe também o injetor de agulha, que ele é muito parecido com o funcionamento do injetor a diesel também, que você tem a agulha tampando o furo. Então o que acontece? O combustível ele entra, lógico, pela entrada aqui, né, da parte superior do injetor, direto da flauta ali de combustível. Ele passa pelo filtro e ele fica estagnado aqui nessa parte inferior aqui do injetor. Então o que acontece? Quando você recebe o pulso da ECU, esse eletroímã ele vai puxar, vai atracar, ele vai gerar um campo eletromagnético aqui nessa válvula e ele vai puxar essa agulha, né, essa válvula para cima aqui. E nisso ele libera a saída do combustível lá embaixo. Antes de entrar no mérito ali de como que funciona o pulso e tudo mais, eu vou mostrar como que é o sistema de combustível aqui, como que é o sistema do carro, né, que depois eu vou mostrar lá no carro também. Então a maioria dos carros a gasolina ele funciona assim: você tem uma bomba de combustível dentro do tanque, né, onde ele passa esse combustível por um filtro e após ele passar pelo filtro ele alimenta o teu rail ali. Aqui ele não está na imagem, ele não vai ter, mas é o rail que vai alimentar todos os injetores do veículo. Junto ali você tem um regulador de pressão de combustível, ou seja, a tua bomba de combustível está mandando pressão ali 3, 5 bar direto, e o que vai regular essa pressão dentro aqui da linha de combustível, dentro do rail de combustível, é o regulador de pressão. Porque o que acontece? Se você não tiver esse regulador, ele simplesmente vai subir a pressão até você estourar a tua bomba. Ou, se você tiver com o regulador de pressão danificado, alguma coisa, você vai só jogar esse combustível, fazer ele retornar ali e você não vai atingir a pressão mínima de combustível. E agora, como funciona a injeção, né? Então, o que acontece? Você tem a ECU lendo a rotação do seu veículo. Por exemplo, você está lá 1000 RPM, 1500 RPM, 2, 3, 4, 5 mil RPM. Isso ele está sempre lendo. Beleza, o que isso dá? Isso dá em qual posição, digamos assim, que você vai ter, qual injetor ele vai estar injetando, qual momento do injetor vai estar injetando. Só que existe uma outra coisa também que ele lê, que é o pedal do acelerador, né? Por exemplo, assim, quanto que eu estou acelerando, quanto que eu tenho que injetar e tudo mais. Então a ECU, ela manda, na verdade, um sinal de tensão para o teu injetor. Ele funciona como uma função PWM, ou seja, é um Pulse Wide Modulation, né? Então você precisa de uma tensão básica, que é esse peak current aqui, né? Você precisa de uma tensão básica para você chegar nessa corrente de abertura, ou seja, para você poder abrir rápido esse teu injetor, que é esse primeiro tempo aqui. E depois o que acontece? Depois que ele abriu, o tempo que ele vai ficar aberto injetando, ele faz a modulação. Ou seja, você precisa só manter um determinado nível de corrente para manter o teu injetor aberto, que seria esse hold current aqui. É isso que determina o teu tempo de injeção. Ou seja, você precisa de uma tensão máxima para você abrir o injetor rapidamente e depois uma tensão média ali só para manter o tempo de injeção. E o que acontece? Você determina o quanto de você a quantidade injetada e tudo mais pelo tempo que esse bico vai ficar aberto. E essa modulação, esse é o que ele chama aqui o pulse width, é o que vai determinar isso. Nessa imagem aqui eu trouxe alguns defeitos comuns do injetor, ou seja, você pode ter, por exemplo, na primeira imagem ali, você pode ter um injetor com um jato fraco,
Você pode ter um injetor por algum motivo injetando em uma direção errada. Você pode ter muito spray, ou seja, quando você faz o projeto do bico, você determina a atomização ali do combustível de uma certa forma que seja otimizada para aquela combustão. Então qualquer coisa que esteja fora disso, ele já vai danificar, já vai piorar o teu processo ali de injeção. Por exemplo, aqui mais alguns casos, né? Um injetor sujo, pode ser que você tenha alguma partícula que desvie o jato. Você pode ter uma partícula que deixe ruim, digamos assim, a atomização. Você pode ter vazamento do injetor, é muito comum também, ele ficar pingando. Então todos esses defeitos aí você consegue pegar fazendo o teste na bancada. Nesse caso aqui que a gente vai fazer, na verdade, a gente só vai limpar ele de uma forma simplificada. Muitas das vezes isso já resolve o problema. Quando você tem uma bancada onde você mede fluxo do injetor, na verdade você não consegue regular o injetor. Então se você tiver um injetor injetando muito e um injetando pouco, não existe regulagem nesse caso. Então se a diferença é muito grande, o aconselhável é você realmente trocar esse injetor. Então galera, eu tô aqui na Alfa para explicar mais ou menos como que é o sistema aqui, né? Para quem assistiu até agora o vídeo ali com a parte técnica. Então aqui o que você vai ver geralmente, né? Aqui tá o conector de injetor, certo? Então aqui que vem da ECU, o sinal. Aqui é o que a gente chama a flauta, né? Flauta, a galeria de combustível, certo? Aqui você tem, ó, até dá pra ver aqui, ó, você tem entrada de combustível, retorno de combustível, e desse lado aqui, regulador de pressão, certo? Então, para tirar aqui, né, não tem como tem gasolina aqui dentro, na hora que você tirar ele vai derramar um pouco de combustível, mas a ideia, ó, por exemplo, você vai tirar esse injetor aqui, solta o clipe, né? Você pode soltar aqui o clipe. Geralmente é meio que universal esse aqui também, a maioria dos carros são iguais. Vai soltando. E atrás ali você tem parafuso para soltar a galeria. Você precisa soltar a galeria para poder tirar o injetor, senão ele não vai sair. Bom, no motor aqui do 147, o Fiasa, ficou a mesma coisa. Nesse caso aqui você tem 4 bicos, né? Você tem galeria. Essa aqui ainda é de metal. As mais novas aí, grande parte está vindo de plástico. Nesse caso aqui eu vou soltar esses dois parafusos aqui, 10. Eu acho que é 10. Depois para tirar ali, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma travinha. Eu tô com uma mão só, mas ó, essa travinha você tem que forçar ela. Já tem a binha, daí você consegue sacar o injetor fora. Solta aqui, né, ali também, empurra o injetor para lá e tira. Ó, a travinha e o injetor fora já. Pode ser que ele seja um pouco ruim de tirar, mas é por causa do o-ring de vedação ali. Beleza, eu vou tirar os 4, daí eu vou seguir para limpeza. Então como que é o sistema aqui? Eu comprei um transformador 12 volts 1 ampere, então ele é 127 e 12 volts, né? AC a C. Então é corrente alternada, corrente alternada. Nesse caso aqui, eu estou usando 1 ampere. Eu aconselho usar no máximo 1.2, porque a corrente nominal máxima, geralmente esses injetores, né? Então se usar mais que isso aí é perigoso queimar. Então eu comprei essa marca aqui, sem fazer propaganda. Você vai precisar de um cara desse aqui. Aquele cara 80 é o melhor que tem, mas eu vou usar esse aqui mesmo, serve. E você vai precisar de uma cuba. Assim, o ideal é que fosse uma dessa aqui, que ela é uma cuba ultrassônica. Eu paguei R$100 e poucos no Mercado Livre. Eu acho que é um bom custo-benefício dela. Vamos ver se funciona bem. Então o que você vai fazer? Você vai ligar 127 transformador, saída 12 volts você vai ligar num conector de injetor mesmo,
que ligar teu injetor direto aqui. Eu aconselho também, antes de colocar ali, dar uma limpada nele por fora, escovinha de dente, para tirar toda essa fuligem aqui. Da parte do bico aqui é bom dar uma escovadinha, mas com bastante carinho, bastante amor. E já joga um pouco de dentro aqui da parte da entrada do filtro. Beleza? Antes de pôr ali. Deixa eu ver se eu consigo focar isso aqui. Isso aí, tá bem sujo isso aqui. Então aqui, ó, liguei ele na tomada lá. Na hora que você conectar aqui, ó, até um teste para ver se o injetor tá funcionando ou não. Ele vai começar a fazer esse barulho. Na hora que fizer isso, coloca ele aqui dentro, certo? Importante ele estar mergulhado ali. E, se puder, liga esse cara aqui também. Aqui, ó, alguns sintomas, né, que o bico sujo pode dar. Perda de potência, carro falha, difícil de pegar, várias coisas, né? Isso é fácil de tentar resolver, limpando o bico, talvez, é uma coisa que dá para fazer facilmente. Teste de vazão também, que é o que eu não vou fazer. Você vê se está dando muita diferença de quantidade injetada de um para o outro. Isso daí você precisa a escala lá, né, dentro da pipeta, com escala. Mas aqui já dá para ter uma ideia se está muito sujo ou não. Já tirei os bicos da alfa lá. Coloquei agora por limpando. Então limpei dentro da filtra também. E também com ele ligado você pode injetar um pouco, espirrar um pouco dentro da entrada do filtro, que daí ele vai cuspir no transporte. Isso também dá uma limpada ali, pra você ver se faz melhor. Você tira Então é isso, esse é o processo que eu estou usando para limpar. Como eu falei, o importante é você ter essa fonte aqui. Esse transformador, desculpa. Esse transformador liga sem medo, não vai queimar nem nada, você já consegue ter uma ideia se ele está entupido ou não. Eu não aconselho deixar funcionando muito tempo assim no seco, questão de desgaste e tudo mais, lubrificação, beleza? É isso aí, galera. Obrigado aí por assistir o vídeo e seguir o canal aí. Valeu. Só adicional do vídeo aqui, ó. Eu tava fazendo o teste do injetor, ó. Deixa eu ver se eu consigo montar com uma mão aqui. Ó, esse aqui funcionando, beleza, né? O outro aqui, ó. Nem sinal de vida, esse aqui tá queimado. Felizmente, tem que comprar um bico. Isso aí, valeu.